Israel expande a ofensiva terrestre na faixa de Gaza, apesar da pressão internacional para a proteção dos civis. Kherson sob intenso bombardeamento russo, enquanto as famílias dos soldados ucranianos pedem limite de tempo na frente de combate. As autoridades francesas estão a tratar o ataque de sábado próximo da Torre Eiffel como uma conspiração terrorista. A COP28 está a ser vista como a cimeira da ação. Parece haver esperança para os objetivos do Acordo de Paris sobre o clima. A ofensiva terrestre de Israel expandiu-se para todas as regiões da faixa de Gaza. O exército ordenou mais evacuações no sul, onde se concentra a maior parte da população civil, e garantiu que as suas operações contra o Hamas não serão menos devastadoras do que têm sido no norte. Pesados bombardeamentos seguiram as ordens de evacuação. Os palestinianos dizem que estão a ficar sem lugares para onde ir no território isolado. Durante a noite, um ataque a uma entrada do hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, matou várias pessoas, segundo a agência palestiniana Wafa. Num comunicado, o governo do Hamas acusou o exército israelita de uma grave violação do direito humanitário internacional. Do lado israelita contam-se 5 soldados mortos desde o fim da trégua, 3 durante a noite de domingo para segunda-feira. Israel está a ser pressionado pela comunidade internacional para proteger os civis. O exército israelita afirma que os seus caças e helicópteros atingem alvos do Hamas, incluindo túneis, centros de comando e instalações de armazenamento de armas. Com a interrupção das negociações para a libertação dos reféns, caiu a esperança do novo cessar-fogo. Duas pessoas morreram e 4 ficaram feridas em bombardeamentos russos na região de Kherson no domingo. Ao mesmo tempo, a Ucrânia afirma que as suas defesas aéreas abateram 10 drones russos. No oeste da Ucrânia, cerca de 1000 cidades e aldeias terão sofrido cortes de energia, numa altura em que a região está a ser fustigada pelo tempo invernoso. À medida que a batalha defensiva entra no seu segundo inverno, as famílias dos soldados têm-se mobilizado no seu apoio. Alguns pedem o regresso das tropas cativas, enquanto outros questionam quanto tempo mais os soldados exaustos poderão suportar a batalha diária. Muitos dos familiares estão a pedir limitação de tempo na frente de combate, apelando à abolição do serviço militar de duração indeterminada. Kiev está a investigar as alegações de que as forças russas dispararam contra soldados ucranianos que se renderam e lembra que o assassinato de prisioneiros de guerra é uma violação grosseira das Convenções de Genebra e é classificado como um crime internacional grave. A Ucrânia espera um novo inverno de guerra com mais ataques de drones e mísseis, diz o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, numa entrevista à Euronews Sérvia. Quanto às negociações de paz, propõe uma solução em pequenos passos. I would recommend supporting peace formula proposed by Ukraine as a path towards ending the war. And second, focusing on specific problem created by the war and trying to solve it in relations with Russia. Nos dias 14 e 15 de dezembro, o Conselho da União Europeia, em Bruxelas, irá decidir sobre o início das negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia. We both, Ukraine and Serbia, belong with Europe. We are both European nations. We have our national interests, but we are all Europeans. So it's about strategy. It's about expanding European rules, European principles, European way of life to its historical space. A Ucrânia espera aderir à União Europeia ao mesmo tempo que os países candidatos dos Balcãs Ocidentais. We urge the European Union not to repeat the mistake by protracting accession process for all countries, not only for Ukraine, but also for all countries, candidate countries, including, of course, Western Balkans. It will be fair to say that it was Ukraine who took the European Union out of its enlargement coma.
And if we look back at 2 years ago, there was no serious discussion inside of the European Union about enlargement. And accession talks with Western Balkans were put on hold. Are these weapons delivered to Ukraine in a pace that you... No local onde ocorreu o ataque no sábado à noite em Paris, vão surgindo flores em homenagem às vítimas. As autoridades francesas estão a tratar o incidente como uma conspiração terrorista. O suspeito, que já tinha sido condenado em 2016 a 5 anos de prisão por planear um atentado, jurou fidelidade ao Estado Islâmico num vídeo pré-gravado. L'information judiciaire qui avait été alors ouverte à son encontre avait permis de démontrer qu'il était issu d'une famille sans aucun engagement religieux et qu'il s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans en 2015 et qu'il avait très rapidement versé dans l'idéologie djihadiste. O governo francês realizou uma reunião extraordinária este domingo na sequência do ataque. A partir do Dubai, onde se encontra a participar na COP28, o presidente Emmanuel Macron dirigiu uma mensagem a todas as pessoas afetadas pelo ataque terrorista. O ataque ocorreu no sábado à noite, perto da Torre Eiffel. Um cidadão alemão foi morto, um britânico e um francês ficaram feridos. O atacante terá gritado no momento "Allahu Akbar", Deus é grande. A França mantém um nível de alerta máximo de segurança nacional, com agentes da polícia e militares em grande visibilidade nas ruas de Paris. Centenas de pessoas manifestaram-se em Paris contra o projeto de lei do governo sobre a imigração. O documento tem como objetivo reforçar e acelerar o processo de deportação de estrangeiros considerados como séria ameaça à ordem pública. Mas as organizações humanitárias dizem que é uma ameaça aos direitos dos requerentes de asilo e de outros migrantes. A manifestação também marcou o 40º aniversário da Marcha pela Igualdade de 1983, que representa a entrada de jovens imigrantes na vida cívica e política francesa. Centenas de pessoas saíram às ruas da capital espanhola, Madrid, no domingo, para protestar contra o acordo de amnistia previsto para os separatistas catalães. Foi a terceira manifestação do género organizada pelo Partido Popular. O seu presidente, o conservador Alberto Núñez Feijóo, criticou a iniciativa do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, que pretende assegurar um novo mandato para o seu governo minoritário. O partido de extrema-direita Vox também se associou à manifestação. Um dia após a erupção do vulcão do Monte Merapi, na Indonésia, foram encontrados os restos mortais de 11 alpinistas. As equipas de resgate continuavam à procura de 12 pessoas que, aparentemente, ainda estão desaparecidas. No sábado, cerca de 75 alpinistas tinham começado a subir a montanha de quase 2.900 metros quando ficaram retidos. 8 deles foram resgatados no domingo e levados para hospitais com queimaduras. De acordo com especialistas, as erupções do Merapi são sempre repentinas e difíceis de detectar porque a fonte está perto da superfície. A Cimeira das Nações Unidas para o Clima a decorrer nos Emirados Árabes Unidos tem um objetivo muito claro: recolocar o planeta no trilho das metas traçadas há 8 anos pelo Acordo de Paris. They're calling this the COP of action, where we need to get down to the dirty business of cleaning up our addiction to fossil fuels. And we have seen a move in that direction with this new goal of tripling renewable capacity by 2030, which expert analysts tell me will make a big difference. But what about sectors that you hardly ever hear about? Cement production. That represents 8% of greenhouse gas emissions. At the moment, you can't make cement without producing CO2. But I met a Swedish company who say they have found the solution. And we've been able to do this by, first of all, replacing virgin limestone as the main ingredient. Virgin limestone being responsible for about 60% of the CO2 emissions in cement production. The remaining 40% is being eliminated by our unique chemistry, allowing us to have a much more energy efficient process where we electrify the production. Thus, going from 850 kilos of CO2 emissions per ton to close to zero.
Well, that cement can be used in new buildings once they can manage to ramp up production. But what about the old buildings that many of us live in and work in Europe? Can they be turned into carbon neutral buildings? Well, according to a Belgian expert I spoke to earlier, yes, they can. It will depend on the context, of course, and you see that it's very easy to build a positive energy building right now. So the technology is there, but it's about renovating the existing built environment. And there I do see possibilities on the short run to look for this large-scale electrification, integration of renewables, but also increasing energy efficiency. As possibilidades existem, por isso, cortar nas emissões poluentes é possível. So that renewables pledge is giving some momentum to the hope that we can innovate and renovate our way into reducing our emissions, finally, by 2030. Jeremy Wilkes at COP28 for Euronews. Os venezuelanos disseram sim em referendo às intenções do governo de Nicolás Maduro de anexar Essequibo, região que representa 70% do território da Guiana, reclamada pela Venezuela. Desde 1986 que a questão está a ser mediada pela ONU, mas a contenda subiu de tom em 2015, quando foram descobertas importantes reservas de crude. Essequibo é administrado pela Guiana com base num documento que estabelece limites territoriais, assinado em Paris em 1899, que a Venezuela rejeita.